galera, antes de eu começar o nosso giro de notícias, deixa eu só dar um recado pra vocês rapidinho aqui. Se liga, vocês sabem que eu só coloco vocês na boa, né? Eu vou apresentar pra vocês agora o melhor jogo de futebol gratuito do momento, Futebol Team Game. O jogo é espetacular e olha, além do jogo ser sensacional, é totalmente gratuito. Você pode ser o manager da equipe, você pode ser o próprio atleta, você constrói o seu estádio, você abre pacote, você treina o atleta, é sensacional o jogo. E o mais bacana que além dele ser gratuito, você joga com jogadores reais, tá? Você não joga contra máquina nem contra bot. São outros jogadores reais que jogam online e, como eu disse, o jogo é gratuito. Venha para Futebol Team Game. A Futebol Team Game é parceira do canal Futebolaço. E o link tá aqui aí no primeiro comentário fixado do vídeo e na descrição. Roda a vinheta aí, que olha, vamos falar aí. Sapinto, Campelo, José Luiz Moreira, confusões aí nas eleições do Vasco. Então roda a vinheta aí que tem muito assunto pra gente conversar. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like monstruoso aí pra dar uma moral pra divulgação do vídeo. E se tu tá bolado, meu parceiro e minha parceira, com esses últimos resultados do Vascão, pode deixar o seu dislike aí em forma de protesto. Bom, galera, a parada é a seguinte, vamos lá. Tenho muita coisa para falar para vocês e algumas notícias que não vão lhes agradar muito, não. Primeiro, vamos começar de cara falando aí pelo treinador Ricardo Sapinto. É isso mesmo. A lua de mel do treinador com o Vasco, né, e com a sua torcida foi pro Beleléu. A pressão em São Januário, entendeu? Já está forte, né? Tem muita gente pedindo, a cabeça do Sapinto, apesar de não ter tanto tempo assim que o português está no Brasil. São 11 jogos até aqui, desses 11 jogos apenas 2 vitórias, vitórias contra o Sport e contra o Caracas. O Caracas é um adversário ridículo, fraquíssimo, e o Sport só não está pior do que a gente, Botafogo, Coritiba e Goiás no Campeonato Brasileiro. Então não dá nem para contabilizar muito essas vitórias, né? E o Sapinto tem até esse momento o pior desempenho dos treinadores do Vasco na temporada. O Abel Braga caiu com 40% de aproveitamento. Óbvio que o aproveitamento do Abel fica pior ainda, já que o Abel foi o treinador do Vasco no campeonato estadual, pegando os adversários ridículos e alguns adversários frágeis ainda nas primeiras fases da Copa do Brasil e quase não passou. Deixou o comando aí pro Ramon Menezes já com uma derrota em casa pro Goiás. O Vasco teve que reverter o resultado fora. Lembrando que o Goiás é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O trabalho do Abel foi pavoroso e teve 40%. O Ramon tem o melhor aproveitamento, foi 56%. É um aproveitamento até bom. Se você pegar no Campeonato Brasileiro, pegar aí por pontuação, quem tem 56% briga na parte de cima da tabela. E outra, o Ramon jogou, reverteu o jogo da Copa do Brasil, acabou caindo mais à frente também. Porém, ele passou algumas fases da Copa Sul-Americana e pegou jogos de Campeonato Brasileiro. Então, além dele ter um maior aproveitamento, o trabalho dele ainda fica muito melhor do que o do Abel, por exemplo. Vide que o Abel foram jogos de Campeonato Carioca. E o Sapinto tem um pior aproveitamento dos três. 33% apenas. Lembrando, como eu acabei de dizer para vocês, o Abel também pegou jogos de Campeonato Carioca. Então assim, a situação está complicada, a pressão ficou muito forte. Para muitos era esperado a demissão do Ricardo Sapinto hoje, mas o presidente Alexandre Campelo manteve, né, ele no cargo e disse que ele está acostumado a lidar com pressão e não cede a pressões. E mudar o Sapinto não vai mudar o cenário. Então ele vai bancar o Sapinto como treinador. Vou repetir. Ao Globoesporte.com, o presidente Alexandre Campelo disse o seguinte, que ele está acostumado a lidar com pressão e não cede a pressões e
mudar o Sapinto não vai mudar o cenário e ele vai bancar a permanência do Ricardo Sapinto. Lembrando que ele havia dito isso alguns dias antes do Ramon cair, né? E depois da última derrota do Ramon, salvo engano, foi aquela goleada para o Bahia, o Ramon acabou caindo no dia seguinte, dias depois. Então o Campelo, vocês sabem que a palavra dele não vale muita coisa não, mas é o posicionamento do Campelo nesse momento. Queria te ouvir o que vocês acham aí dessas palavras do Campelo. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos seguir e vamos falar um pouquinho mais de Ricardo Sapinto. Como eu disse para vocês, o treinador deu uma entrevista patética, ridícula, bizarra ontem, e eu vou deixar um trechinho para vocês aí. O companheiro Bruno Braz do UOL foi fazer a pergunta por que ele demorava tanto para mexer no time. E olha, ele ficou puto, hein? No final ainda mandou a indireta. Me dá o telefone dele que na próxima vez eu ligo para ele para saber a hora que eu tenho que mexer no time. Patético a sua coletiva, Sapinto. Para quem não teve a oportunidade de ver, a coletiva durou só 2 minutos. Eu vou colocar um trechinho aí para vocês. Confere aí. Boa noite, Sapinto. Por que motivo você demorou para fazer as substituições? Por que motivo é que eu demorei? Não sei qual é, não entendo a pergunta. A pergunta é essa. Pronto, eu não entendo a pergunta. Vou repetir. Substituir quando eu digo que tinha que substituir. Então está respondido isso? Tá. Perfeito. Vou dar sequência a fazer a pergunta seguinte, então. Do Globo Esporte. Mas se calhar para a próxima, ele me deu o número de telefone, que eu na próxima vez pergunto-lhe quando é que eu devo substituir. Pode ser? Perfeito. Fica uma opção. Galera, agora que vocês acabaram de ver a pavorosa resposta do Ricardo Sapinto, quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham dessa situação. Seguindo agora aqui o nosso giro de notícias. Bom, o último vídeo que eu gravei para vocês foi gravado por volta de 2 horas da tarde. E aí o que acontece? Houve um erro no sistema do TJ, de madrugada até as 3 horas da tarde. O momento ao qual eu gravei para vocês, no TJ, no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dizia de que a decisão, né, do colegiado, do Camilo Rulieri e mais 2 desembargadores, estava marcada para o dia 10. Né? E eu até levantei algumas teorias para vocês aqui do que poderia ocorrer e tal. Porém, o TJ corrigiu isso mais tarde. Foi um erro, tá? A decisão não foi antecipada do dia 17 para o dia 10. Ou seja, mantém-se como estava. A decisão vai ser feita no dia 17, ou seja, quinta-feira da semana que vem, daqui a 6 dias, à 1h30 da tarde. O processo está na fila de espera aí, número 23 e 24. Beleza? Informação também dada pelos companheiros do Globoesporte.com. Temos que aguardar agora a decisão aí, o que vai ser julgado. Mais uma vez, lembrando que dependendo do julgamento aí, causa favorável ao Levin. Levin ganhou, beleza. Ele é o novo presidente aí para assumir a cadeira no dia 19. Porém, cabe recurso para quem perdeu. Cabe levar uma instância superior, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Beleza? Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para corrigir uma informação aqui e fixar na sua cabeça de vez. São 5 desembargadores que formam o colegiado onde vai ser tomada a decisão final no TJ. Porém, desses 5, apenas 3 votam. Um é o relator, que é o pai do processo, vamos colocar assim, que é o Camilo Rulieri. E tem mais 2 desembargadores, porque tem que ser número ímpar, para não ter empate. Ah, Dieguinho, por que são 5 desembargadores e só 3 votam? 2 ficam na reserva. Por algum motivo, um dos 2 sorteados ali não possa comparecer, um problema de saúde, ou sei lá, o desembargador é amigo de algum dos entes ali, pode colocar em dúvida a decisão que ele tomou, qualquer coisa do tipo, você tem mais 2 desembargadores reservas ali. Então são 5 desembargadores no colegiado, porém apenas 3 votam. O relator, que é o Camilo Rulieri, que deu decisão favorável ao Levin esse ano, é a liminar que está valendo de momento, e mais 2 desembargadores. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, e para finalizar, o vice-presidente de futebol de Vasco, o José Luiz Moreira, deu uma entrevista à Super Rádio Tupi, pedindo paz, né? Para que as pessoas deem uma certa tranquilidade, para que o Vasco possa conseguir
atingiu seus objetivos agora no Campeonato Brasileiro. Então vou deixar com vocês agora um trechinho da entrevista do vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, ou Zé do Táxi, como ele é popularmente mais conhecido. Confere aí. Boa tarde, Apolinho. Boa tarde, Wellington. E eu peço a vocês que estão dando a oportunidade de passar essa mensagem para a torcida vascaína e para toda a diretoria do Vasco em todos os segmentos. Nós precisamos de ter um pouco de paz, um pouco de momentos para a gente poder colher os resultados que a gente precisa. Então eu peço a todos e a torcida que todos se unam para que a gente possa sair dessa situação. E mais uma vez eu agradeço a Rádio Tupi, ao Washington e a você, Wellington, pela oportunidade que vocês estão nos dando. Muito obrigado aí, vascaínos. Muito obrigado por tudo. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir aí o José Luiz Moreira, o Dieguinho fica por aqui e queria saber o que vocês acham das palavras aí do vice-presidente de futebol do Vasco. É isso. Se você chegou até aqui o vídeo, pode dar essa moral, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o seu dislike também. Vai, se inscreve aí no canal. Estamos pertinho da marca de 170 mil vascaínos e a sua inscrição vai ser muito válida aqui pra gente ter mais força pra ajudar o nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto.